dia pessoal. Então a gente vai estar iniciando hoje a semana 1 do PET de Química, né? Para o ano letivo 2021. Então a semana 1 do PET de Química ela vai trazer o assunto, como abordar o tema sobre os aspectos quantitativos das soluções, né? Vai falar um pouco sobre solubilidade, coeficiente, sobre solubilidade e a questão das concentrações das soluções. Então a primeira coisa que a gente deve ter em mente, o que é uma solução, né? Então as soluções químicas, elas são misturas homogêneas, né, compostas formadas, né, por duas ou mais substâncias. No caso, nós temos nessas duas substâncias, sempre nós vamos ter um soluto e um solvente, né? O soluto vai ser aquela substância que vai ser dissolvida no solvente, né? Então as soluções elas estão presentes em quase tudo na nossa vida, né? Diariamente nós nos deparamos com soluções em casa, no nosso trabalho, em nosso meio de onde a gente convive, né? Então, por exemplo, quando a gente leva um susto, a primeira coisa que as pessoas fazem é trazer um copo de água com açúcar para tentar nos acalmar, né? Para acabar com aquela euforia do susto, né? Então a água com açúcar, ela é portanto uma solução no qual o açúcar está dissolvido na água. Então neste caso, o açúcar faz papel do soluto e a água está fazendo papel de solvente. Uma observação, uma curiosidade é que na química a gente considera a água como um solvente universal, né? Então ela dissolve uma grande quantidade de substâncias, por isso ela é considerada como solvente universal. Então, quimicamente falando, no caso da solução de água com açúcar, o que pode variar é a concentração do açúcar. A concentração da nossa solução, o que vai variar é a concentração do açúcar nessa solução. Podendo a concentração ser maior, dependendo da quantidade de açúcar nessa solução, ou ser menor, né? Então, quanto mais doce estiver, a gente fala que essa solução está mais concentrada. Ou seja, mais açúcar está dissolvido nessa solução, né? Um outro aspecto, quando a gente fala de concentração, é amplamente. A gente sempre fala de concentração no nosso dia a dia. Por exemplo, a gente vai fazer um café. Quando a gente faz um café, fala assim: nossa, o café está muito forte. Quimicamente, quando a gente fala café muito forte, quimicamente é um café concentrado. A gente tem uma concentração grande do pó de café dissolvido na água, né? Então a gente cansa de ler rótulos de produtos tais como suco concentrado, detergente concentrado, amaciante concentrado, né? Então no nosso dia a dia está muito presente essa palavra concentração, né? A concentração quer dizer que tem uma quantidade maior do soluto dissolvida no solvente, né? No caso. Então essa concentração maior de soluto dissolvente dissolvido no solvente é que a gente fala que dá essa concentração maior, né, se comparado a outros padrões. Então a concentração nada mais é do que a relação entre a massa do soluto, né, que é o que está dissolvido, e o volume da nossa solução. Quer ver como é que é simples? Quando a gente tem, por exemplo, quase todas as reações químicas, elas acontecem com reagentes dissolvidos em algum líquido, né? Por exemplo, a gente vai pegar lá o suco. A gente pode falar que é uma reação química, né? Então nós temos, né, na questão do suco, nós temos o pozinho lá, né? Quando a gente vai preparar um suco, a gente tem o concentrado lá, o pó ou o suco em si concentrado. A gente vai dissolver ele na água, né? Então muitas das coisas que consumimos, remédios, bebidas, também são soluções. Daí a importância de entendermos algumas coisas sobre soluções. Uma solução, ela sempre vai ser composta por um solvente, né? Uma substância que dissolve, que é o que a gente chama de solvente, e uma substância que é o soluto, que vai ser dissolvida. Então, solvente, ele sempre dissolve e soluto, ele sempre vai ser dissolvido, né, pelo solvente. Então, no laboratório, as soluções são normalmente preparadas através da dissolução de uma determinada quantidade de soluto
em uma quantidade de solvente. Por exemplo, eu quero que você prepare uma solução, 1 mol por litro de cloreto de sódio, né? A solução aquosa de cloreto de sódio. O que a gente faz? A gente pega, sei lá, a massa necessária do cloreto de sódio, que nesse caso vai ser nosso soluto, e vai dissolver essa massa. Como é solução aquosa, a gente dissolve essa massa de soluto, né, do cloreto de sódio, em um determinado volume de solução, no caso do dissolvente, né? Que no caso a gente está utilizando como solução aquosa, a gente utiliza o solvente, sempre vai ser a água. Então, sempre quando vocês ouvirem falar, isso aqui é importante, sempre quando vocês ouvirem falar de solução aquosa, sempre a gente considera como quando fala solução aquosa, o solvente sempre vai ser a água. Solução alcoólica. Então, a solução alcoólica a gente considera como solvente o álcool. E por aí vai. Certo? Então, sempre quando ouvir lá aquosa, sempre solvente água. Então, o conhecimento das quantidades, soluto, solvente, solução, nos permite estabelecer algumas relações matemáticas denominadas concentrações das soluções. Então, as principais unidades de concentração usadas no laboratório são concentração comum, é aquela relação de massa por volume, né? Então, na concentração comum, a unidade de medida é grama por litro. Nós temos a concentração molar, que fala a quantidade de matéria em um determinado volume. Então, a concentração molar, a unidade de medida é mol por litro. A fração molar também, o título e densidade. Nessa aula trataremos apenas da concentração comum e da concentração molar. As demais serão assuntos para as aulas seguintes. Então, a gente pode classificar as soluções em algumas denominações, dependendo da quantidade de soluto presente na nossa solução, né? Então, a gente tem que ter sempre em mente que existe um limite para a quantidade de soluto que pode ser adicionado a um determinado volume de solvente, né? Por exemplo, quando a gente quer dissolver lá, a gente pega a gente compra lá o suco em pó, né? Vamos preparar um suco de uva. A gente vai lá e compra um suco, pode ser Tang, Fresh, sei lá qual a preferência de vocês, né? A gente vai lá, eu prefiro Tang, então vou lá e compro um pacotinho de Tang, né? Aí eu tenho lá no meu rótulo, fala assim, ó, essa quantidade, essa massa esse volume de soluto, que no nosso caso é o suco concentrado lá, eu falo assim, esse daqui dá para preparar 1 litro. Então, aquele volume do saquinho ali, ele prepara 1 litro de solução. A depender, se eu diminuir o volume, pode ser, o que vai acontecer? Geralmente, o que acontece? Eu coloco lá o volume inteiro do saquinho de suco em 500 ml, vai acontecer o que? No final, eu vou ter um pouco de suco ainda não dissolvido. Então, vai ficar lá no fundo do meu potinho, do meu copo, da minha jarra de suco, vai ficar um resto ainda de suco em pó não dissolvido na minha água, né? Então, um copo de água ele não pode dissolver todo o açúcar do mundo, né? Todo o suco do mundo. Então, tem uma determinada quantidade que a água consegue dissolver. Então, a gente fala isso, é a capacidade, o coeficiente de solubilidade. Cada solvente ele tem um coeficiente de solubilidade diferente. E assim, a quantidade de soluto que nós vamos ter presente no nosso solvente, ele vai nos dizer o tipo de solução que nós temos. Nós temos 3 tipos de soluções. Nós temos as soluções insaturadas, que é quando uma solução contém soluto abaixo do coeficiente de solubilidade. Nós temos soluções saturadas, que é quando a quantidade de soluto é igual ao coeficiente de solubilidade, ou seja, está no limite ali, certo? E nós temos as soluções supersaturadas, quando a quantidade de soluto ela supera o limite. Então vamos lá, dizemos que a gente vai preparar um suco, né? Uma solução insaturada, digamos lá que o nosso coeficiente de solubilidade lá no frasquinho do suco, ele fala
volume da massa lá, né? Eu acho que é 50 gramas, não me lembro. Ela serve para preparar uma solução, um suco de até 1 litro, né? Então, quando eu coloco um potinho daquele dali em 2 litros de água, eu vou ter uma solução insaturada, porque a quantidade do meu soluto, né, que no caso seria o suco em pó, a quantidade de suco em pó, ela é muito abaixo do coeficiente de solubilidade. Se 1 litro, aquela quantidade ali de 50 gramas, ela seria para ser dissolvida em 1 litro de água. Se eu tenho muito mais, se eu tenho o dobro de solvente, então a quantidade de soluto é muito menor do que a capacidade do meu solvente, o coeficiente de solubilidade do meu solvente. A solução saturada seria se eu pegasse um saquinho daqueles 50 gramas e dissolvesse em 1 litro, que é o coeficiente de solubilidade do correto, certo? Então seria 50 gramas para 1 litro de água. Então isso seria uma solução saturada. E a solução supersaturada é quando eu pego aquele saquinho de 50 gramas e dissolvo, que é para ser preparado para 1 litro, e dissolvo em apenas 750 ml ou 800 ml. Eu consigo dissolver tudo, mas aquele suco fica bem concentrado, fica bem forte o sabor, né? Então eu teria uma solução super saturada, certo? Então você deve estar se perguntando como é possível ter uma quantidade de soluto superior ao limite do meu coeficiente de solubilidade, né? Afinal, é o limite ou não? Então a gente vai ter que imaginar que as soluções supersaturadas, que contêm a quantidade de soluto superior ao coeficiente de solubilidade, são difíceis de se preparar e muito instáveis, né? Então vamos tentar imaginar aqui uma situação. Imagine que você queira empilhar pedras no seu jardim, né? E o máximo que você consegue empilhar são 4 pedras. Todas as vezes que você tentou de empilhar as pedras, você conseguiu no máximo 4 pedras, empilhar 4 pedras, né? De repente você usa toda a sua concentração de monge e consegue empilhar a 5ª pedra. Aí de repente vem um vento e ficam 4 pedras. Aí você se concentra de novo e consegue empilhar 6 pedras, né? O máximo. Nesse momento aparece um mosquito e pousa em cima da pilha, derrubando 2 pedras. Então volta novamente a ficar só 4 pedras empilhadas. É isso que acontece nas soluções supersaturadas. Em condições especiais, conseguimos dissolver uma quantidade de soluto superior ao coeficiente de solubilidade, mas na primeira perturbação, o excedente se precipita, restando dissolvida apenas a quantidade limite, o que torna uma solução saturada, certo? Então a curva de solubilidade ela varia com o tipo de soluto ou de solvente. Essa curva de solubilidade, pessoal, é um gráfico onde nós temos um gráfico relacionando o coeficiente de solubilidade, né, a capacidade daquele solvente dissolver com uma determinada quantidade de soluto, de acordo com variando a temperatura da nossa solução, certo? Além disso, o principal fator que influencia na solubilidade é a temperatura. Então, por isso que o gráfico é de coeficiente de solubilidade no eixo Y, variando a temperatura no eixo X, certo? O coeficiente de solubilidade pode aumentar ou diminuir com a temperatura, dependendo do soluto em questão. A variação do coeficiente de solubilidade em função da temperatura é representado em um gráfico que chamamos de curva de solubilidade. Nela podemos identificar ainda as regiões de saturação da solução. Então aqui nós temos dois gráficos de coeficiente de solubilidade, certo? Então nós temos aqui várias substâncias e seu gráfico de coeficiente de solubilidade, considerando aqui a água como sendo o solvente. Então nós temos solubilidade, gramas do soluto por 100 gramas de água, né? A gente vai avaliar aqui, por exemplo, a gente consegue dissolver, se a gente traçar a reta aqui, a 100 gramas, a gente consegue dissolver a 40 graus, a gente consegue dissolver 100 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água,
né? Então, esse seria o coeficiente de solubilidade do nitrato de potássio para 100 gramas para 40 graus Celsius. Então, a gente sempre vai ter que traçar uma reta entre o eixo X e o eixo Y. Que a gente vai saber a determinada temperatura, qual a quantidade de soluto que nós conseguimos dissolver a cada 100 gramas de água. Certo? Então, sempre você traçar no caso aqui, uma reta no eixo X, que é da temperatura, pelo eixo Y. Então, eu quero saber lá, qual a coeficiente de solubilidade, qual a quantidade de soluto que eu consigo dissolver de cloreto de sódio, o NaCl aqui, ó, a 60 graus. Então, eu vou cá no eixo 60 graus, eu venho cá, traço uma retinha até minha curva. Ó, a curva do cloreto de sódio é aqui, a 60 graus. Eu vou lá e corto por eixo Y. Dá mais ou menos 50 gramas de cloreto de sódio para 100 gramas de água. Certo? Aqui a gente pode observar outra coisa também, um outro aspecto qualitativo. A gente observa que algumas substâncias elas conseguem dissolver uma maior quantidade, o coeficiente de solubilidade delas vai aumentando à medida que a gente aumenta a temperatura. Por exemplo, cloreto de sódio, a 10 graus mais ou menos, a gente consegue dissolver 40 gramas dele em 100 gramas de água. Mas se a gente aumenta a temperatura até 80 graus, a gente consegue dissolver uma quantidade próxima a 60 gramas. Ou seja, já aumentou. O nitrato de potássio é que a gente percebe mais facilmente ainda. A 20 graus, a gente consegue dissolver 30 gramas de nitrato de potássio, certo? 30 gramas de nitrato de potássio a cada 100 gramas de água, certo? Mas se a gente aumentar a temperatura até mais ou menos 40 graus, essa quantidade já quase triplica. Porque a 40 graus a gente consegue dissolver 100 gramas de nitrato de potássio a cada 100 gramas de água. Em 100 gramas de água, né? Que seria dar mais ou menos 100 ml de água. Então a gente observa isso. E observa também a diferença. Tem substâncias que elas vão se comportar diferentemente. Por exemplo, o sulfato de césio, ele vai diminuir a solubilidade de acordo com a gente vai aumentando a temperatura. Ou seja, quanto mais eu aumentar a temperatura, menos sulfato de césio eu consigo dissolver em água. Certo? Então, como a gente pode alterar a concentração de uma solução? Então, existem 3 modos. A gente pode aumentar a quantidade de soluto, aumentando assim a concentração. Certo? É o caso lá do café. Quanto mais pó de café a gente vai colocando, a gente vai aumentando essa concentração. Ou no caso do suco também. Quanto mais pó a gente colocar na água, no caso do suco, mais concentrado esse suco vai ficar. Certo? Não é assim? Se a gente coloca só um pouquinho, fica aquele suco aguado. Se a gente coloca muito pó, fica aquele suco bem forte, que a gente fala bem concentrado. Certo? Aumentar a quantidade de solvente, a gente diminui a concentração. Ou seja, quanto mais água eu coloco, mais fraco o nosso suco ou café fica. Então eu estou diminuindo a concentração. E eu posso também diminuir a quantidade de solvente, aumentando a concentração. Ou seja, se eu pego lá, no caso, aquela mesma quantidade de suco, eu coloco menos água, eu vou aumentar a concentração da minha solução. Porque eu vou ter menos solvente e mais soluto. Certo? E outra coisa, por exemplo, mas como é que eu posso diminuir a quantidade de solvente? Uma alternativa é evaporar o solvente por um excelente modo. Certo? Então, a primeira concentração que a gente vai ver é a concentração comum. Não se trata da concentração mental, tão representada em um pensador de August Rode. Concentração comum é a relação entre a massa do soluto presente numa solução e o volume da mesma solução. Ou seja, eu tenho a massa do soluto dividido pelo volume de solução, que no caso vai ser o volume do nosso solvente. Certo?
Então, sendo aqui, a gente tem a relação concentração, representada pela letra C, M, que é a massa do soluto, certo? A massa do soluto sempre vai ser representada em gramas, a unidade medida de massa é gramas, e a massa dividida pelo volume, no caso o V, representando volume, sempre volume a gente vai ter que utilizar em litros, certo? Então, a unidade de medida da concentração comum no sistema internacional é quilograma por metro cúbico. Porém, é muito mais comum a gente expressar a concentração comum em gramas por litro. Outras medidas usadas são gramas por ml, ou gramas por centímetro cúbico, quilogramas por litro. Né? E algumas atividades, como em análise clínica, são usadas variações como gramas por 100 ml, gramas por 100 centímetros cúbicos, gramas por decilitro ou em miligramas por mililitros. Então vamos fazer, por exemplo, um exemplo aqui de como a gente consegue calcular a concentração comum. Então digamos que a gente vai preparar uma solução dissolvendo 20 gramas de sal de cozinha, né, que é o cloreto de sódio, ó, NaCl, em 500 ml de solução aquosa, certo? Então, qual a concentração do sal nessa solução? Então, eu tenho 20 gramas, unidade de massa, que eu falei anteriormente. Então, 20 gramas aqui é meu Mzinho. 20 gramas é minha massa, M. Eu venho cá e coloco. Uma sugestão, pessoal, uma dica, é sempre quando vocês lerem o exercício, a primeira coisa que vocês vão fazer é sempre separar os dados da nossa questão. Os dados que a nossa questão nos informa. Então, a primeira coisa que ele fala, ó, a gente vai ler a primeira vez, ó, se dissolvermos 20 gramas de sal de cozinha em 500 ml de solução aquosa. Qual a concentração do sal nessa solução? Certo? Então, o exercício nos dá dois dados. Primeiro, 20 gramas de sal. O sal, no caso, é nosso soluto. Certo? 20 gramas é a nossa massa de soluto. Então, vem cá e coloca o M igual a 20 gramas. E o nosso volume, 500 ml. Então, 500 ml, ml, unidade de volume. Coloco V igual a 500 ml. Aí, o que eu fiz aqui? Eu transformei 500 ml, mililitros, para litro. O que eu faço? De ml para litro, eu sempre vou dividir o valor por 1000. Certo? Então, eu sempre tenho que transformar para litro, porque a unidade de medida de concentração comum é grama por litro. Certo? Então, aqui eu tenho concentração vai ser igual a minha massa dividido pelo volume. A massa 20 gramas e o volume 0,5 litros. Dividido 20 por 0,5, eu tenho então o resultado com minha concentração comum dessa solução preparada é igual a 40 gramas por litro. Certo? Aqui é outro exemplo de preparo de solução, né? E por aí vai. Por exemplo, um frasco de remédio informa o seguinte, que a concentração é 50 miligramas por ml. Então, a primeira pergunta vai falar assim, quantos miligramas de soluto há em cada ml de solvente? Então, vai sempre, ó, 50 miligramas por ml. Isso quer dizer o quê? Que a cada 1 ml nós temos 50 miligramas. Ah, professor, então em 3 ml, quantas eu vou ter? Só multiplicar, 3 vezes 50. Então, em 3 ml eu vou ter 150 miligramas, certo? Mas aqui ele quer saber para cada ml. Então, há 50 miligramas para cada ml de solução, certo? Quantos miligramas de soluto há em meio litro de solução? Uai, se ele está falando meio litro de solução, ele está falando 500 ml, certo? Então, 500 ml, eu só vou pegar a minha massa e multiplicar por 500, que vai dar 25 mil miligramas, ou 25 gramas, né? Uma outra unidade de medida de concentração, o outro modo de calcular concentração é a concentração molar, ou molaridade, né? Que vai ser a quantidade de soluto em mol, ou seja, em quantidade de matéria dissolvidos no volume de solução em litros. Relembrando a definição de mol, né, que é a quantidade de matéria. Mol é a quantidade em gramas de um sistema que contém
tantas unidades elementares quando existem em átomos de carbono em 12 gramas de carbono 12. Certo? Essa unidade elementar deve ser especificada em, pode ser um átomo, uma molécula, um íon, um elétron, um fóton, e por exemplo, e etc. Ou um grupo específico dessa unidade. Então, no caso, o mol, a gente tem que um mol, pela constante de Avogadro, nós temos 6,02 vezes 10 a 23, ou moléculas, ou átomos, como eu disse no slide anterior. Certo? Então, a concentração molar, ela vai ser a razão do número de mols, que é representado pela letra N, dividido pelo volume de solução. Certo? Então, na concentração molar, a gente também pode fazer um cálculo diferente. Em vez de eu utilizar o número de mols dividido pelo volume de solução, a gente pode substituir a partir de quê? O número de mols ele sempre vai ser igual a massa dividido pela massa molar da minha substância, certo? Que eu vou utilizar, que eu estou expressando no meu soluto. Juntando as duas expressões, substituindo o N lá naquela fórmula anterior, do slide anterior, nessa fórmula aqui, substituindo eu vou ter que a minha concentração molar vai ser a massa de soluto presente na solução, dividido pela massa molar do soluto, por isso está M1, Mzinho 1, Mzão 1. Então, tanto essa massa aqui, que é a massa de soluto presente na solução, quanto o Mzão, que é a massa molar do soluto, todas as duas massas fazem referência ao soluto, certo? Vezes o volume de solução. Então, a concentração molar vai ser igual à massa de soluto presente em gramas, dividido pela massa molar do soluto, que é gramas por mol, ou seja, eu tenho lá o NaCl. O que eu vou fazer para saber a massa molar? Ah, professor, eu vou pesquisar na internet. Beleza, está em casa, pesquisa na internet. Mas na hora da prova, de uma avaliação, Enem, qualquer outra coisa assim, prova externa, o que eu vou fazer para calcular a massa molar? Eu vou lá na tabela periódica e olho cada elemento que constitui a minha substância. Eu vou olhar a quantidade deles, que vai estar quantas moléculas de cada elemento vai estar constituindo essa substância. Vou olhar a massa atômica dele na tabela periódica e vou somar a massa de cada elemento constituinte do meu soluto, certo? Aí vou ter a massa molar do soluto. Então, vamos aqui ao exemplo. Qual a concentração molar de uma solução com volume de 250 ml e com 26,8 gramas de cloreto de cálcio, certo? Dissolvidos. Primeiramente, então, a primeira coisa que a gente tem que ter, vamos separar os dados. Eu tenho a minha massa, o volume de solução igual a 250 ml e 26,8 gramas. Ah, professor, ele me deu gramas e a massa e o volume. Calcula a concentração dividindo a massa pelo volume. Não, ele quer aqui ó, a concentração molar, certo? Se ele fala concentração molar, eu preciso de concentração em mol por litro. Então a primeira coisa que eu vou ter que fazer é saber a massa molar do cloreto de cálcio. Então aqui eu vou aqui na fórmula química da minha substância, na fórmula molecular da minha substância, ó, vejo cálcio, um átomo de cálcio e 2 átomos de cloro, certo? Então venho cá, vou lá na tabela periódica e olho a massa atômica de cada um desses elementos. Do cálcio, a massa atômica é igual a 40,1. E do cloro, a massa atômica é igual a 35,5. Certo? Só que, então a minha massa molar vai ser a massa do cálcio mais a massa do cloro. Só que tem uma observação. Eu tenho 2 átomos de cloro no meu soluto. Certo? Então vou ter que pegar a massa atômica do cloro e multiplicar por 2. Então vou ter 40,1, que é a massa do cálcio, mais 2 vezes, porque são 2 átomos de cloro, vezes a massa do cloro, 35,5. Então minha massa molar do cloreto de cálcio é igual a 111,1 gramas por mol. Certo?
Isso aqui é a minha massa molar. Aí eu posso substituir direto naquela fórmula lá, ó. Massa molar é igual ao número de mols pelo volume, ou naquela outra equação, nessa equação aqui, ó. A massa pela massa molar vezes o volume de solução. Então, já com os dados, eu chego à conclusão que a concentração molar dessa solução é igual a 0,964 mol por litro. Aqui nós temos o outro exemplo, ó. O exercício já nos dá a massa molar, né? Uma solução de alvejante é preparada dissolvendo 521,5 gramas de hipoclorito de sódio, NaClO, em água suficiente para 10 litros de solução. Ah, professor, como é que eu ia achar a massa molar? Ah, eu vou lá na tabela e olha, ó. Eu tenho um átomo de sódio, o Na, um átomo de cloro, que é o Cl, e um átomo de oxigênio. Então, vou lá na tabela periódica, olho a massa de cada um desses átomos, somo, e eu vou ter essa concentração molar aqui, ó, essa massa molar, 74,5 gramas por mol, certo? Depois é só pegar os valores e substituir na equação. Concentração molar é igual a massa dividido pela massa molar vezes volume de solução, certo? Então, a concentração molar é igual a 0,70 mol por litro. Então, é isso, pessoal. A aula de hoje era essa, né? Para calcular a concentração comum e a concentração molar. Lembrando que às 9 horas nós temos o plantão de química, né? Eu estarei disponível para sanar a dúvida de vocês. E na próxima quinta-feira nós vamos para a semana 2. Lembrando que as atividades da semana 1 e semana 2 devem ser enviadas até o dia 9. Outra coisa, não esqueça de colocar no cabeçalho, de quando for mandar, se for mandar pelo WhatsApp, manda a foto dos exercícios com o nome, a série que vocês estão e a semana correspondente do PET, certo? Aí vai falar, bom dia, professor, boa tarde, boa noite. Aqui é o fulano, do segundo K, semana 1 e 2 do PET 1, tá? Não esqueça de especificar bem nas atividades de vocês, o nome de vocês, turma e a semana correspondente do PET. Eu desejo um bom dia a vocês e até a nossa próxima aula.